Fala pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo. Hoje vamos para mais uma live, hoje com a presença do professor Marquinhos Xavier. Prazer imenso poder estar fazendo essa live com ele. Então, quem já tiver perguntas e quiserem já ir fazendo aqui embaixo, assim que ele entrar, nós já vamos estar dando início, beleza? E então fiquem todo mundo à vontade aí para poder estar fazendo, né, as perguntas que quiserem fazer ao professor Marquinhos, que ele vai responder todos com o maior prazer. Beleza? Então seja todo mundo muito bem-vindo. Deixa eu só ver aqui. Aqui. Vamos iniciar. Vamos lá, meu amigo. Como é que tá, professor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Bom, professor, pô, você sabe da admiração que eu tenho por você, não é de hoje. Já te acompanho desde a época de Copa Grill e tudo mais. Para mim, um profissional fora de série. E te receber aqui no Desvendando, Nossa Senhora, realização de um sonho. Você com Imagina. algum Você é um dos profissionais que eu também gostaria muito de estar entrevistando aqui, batendo esse papo, para a gente poder estar contribuindo cada vez mais com a modalidade. Muito Ah, obrigado, seja muito bem-vindo. obrigado, amigo. Obrigado pelo convite também. Um prazer estar aqui com vocês e que a gente tenha aí uma hora agradável. Pô, se Deus quiser. Professor, eu sei que sua carreira ela é muito longa, tudo, e você até jogou futsal, tudo mais. Se puder, pelo menos, contar um pouquinho da história do Marquinhos, até de modo bem rápido, como que você achar melhor, e principalmente da sua trajetória, né? Como é que foi feita sua trajetória, que você tem umas passagens muito legais. Eu gostaria que você contribuísse com a galera aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo. Tá bom. Em sinal de respeito a todos, né, que não me conhecem, enfim, eu tive uma experiência bacana como atleta, né? Eu tive a oportunidade de viver as fases iniciais da minha formação, né, dentro do esporte e especificamente dentro do futsal, embora a minha iniciação não foi no futsal, foi no handebol. Eu tive depois ali pelos 12, 13 anos, uma migração muito precoce ainda, e eu acredito muito que ter experimentado também uma outra modalidade, como também experimentei todas as outras na rua, né, como a gente tinha em tempos atrás essa possibilidade, fez com que eu tivesse algumas experiências bem significativas, né, em especial a nível cognitivo. Eu acho que isso é a raiz de tudo. O desenvolvimento depois como atleta, embora eu sempre digo isso, né, eu sempre me senti treinador mesmo enquanto atleta, porque eu sempre tentei de alguma forma entender algumas coisas que aconteciam. Em alguns momentos eu tentei entender de uma forma errada, inclusive, e dessa forma eu até me tornei muito chato perante os meus amigos, meus companheiros de clube, porque eu queria dar uma solução para as coisas, mas eu não tinha ainda a didática, né, para lidar com isso. Então é normal que você vá cometendo alguns erros, alguns excessos. E eu consegui, ao longo dessa carreira como atleta, né, encontrar algumas dificuldades e também algumas soluções. Isso tudo me deu um suporte importante para depois, mais tarde, quando eu decidi realmente ser treinador, né, entender o momento da pressão, o pré-vestiário, a conversa, a motivação, aspectos que estão submersos, né, na vida profissional de um atleta, né, e também de um profissional da área técnica, e que muitas vezes a gente não tem a oportunidade de fazer o que a gente está fazendo, de colocar as pessoas, né, cientes dessas questões. Então, essa experiência ela foi até o ano de 95, final de 95, início de 96, quando daí eu tive uma paralisação na minha vida como atleta, em função de uma cirurgia que eu fiz, e eu fui fazer educação física. Fiz educação física, me formei, fiz 2 especializações, depois eu voltei a jogar, vamos dizer assim, karatê mais profissional novamente, depois do período da faculdade, porque até então eu estava fazendo faculdade, eu continuava jogando, mas jogando em equipes que treinavam um período, enfim, que eu podia fazer minha faculdade, porque era aquilo que eu queria, né? Então eu consegui, de alguma forma, unir as duas coisas, né? Me formei, fui seguir a minha carreira também acadêmica, né? E depois eu tive uma experiência, voltei a jogar
de forma mais profissional em 2001, novamente, em Florianópolis, onde eu tive a minha oportunidade de ingressar à carreira técnica, fui preparador físico, fui auxiliar durante bastante tempo, e eu tive ali uma oportunidade de vivenciar o laboratório prático, vamos dizer assim, né, do esporte, e dessa maneira unir todas as, vamos dizer assim, todas as visões que o esporte te dá, de dentro, de fora, na parte da preparação física, como auxiliar, porque o auxiliar é uma das melhores funções que existe, porque ele está ali para te dar um suporte, ele não se expõe demais, ele acaba fazendo aquele elo de ligação com o atleta, mas também não se compromete muitas vezes, enfim, então a gente também passei por isso, sei qual é a figura do auxiliar técnico. E depois disso eu inicio, em 2005, a minha carreira como técnico de futsal, propriamente na função específica, respondendo pelas minhas atitudes, né, e pelas minhas escolhas. E 2015, então eu tenho aí 15 anos de carreira como profissional de futsal, mesmo como treinador, e desses 15 anos, 12 anos dedicado a apenas 2 clubes, né? Fiquei 5 anos e meio em Marechal Rondon, que é uma grande referência no meu trabalho, porque era uma equipe com baixo investimento, uma equipe com muitos atletas jovens, sem muita experiência. Nós fizemos feitos históricos ali em 5 anos e meio, né? Conseguimos 2 competições estaduais, fomos vice-campeão da Liga em 2010 com a Malve em Jaraguá, que era um baita de um time de investimento, né? Depois, em 2011, uma Superliga com o Carlos Barbosa, né? E depois disso, 2014, eu me desvinculo de Marechal Rondon e venho para Carlos Barbosa, que me dá uma chancela de time, de equipe grande, de equipe com muitas conquistas, né? Mas um desafio também na mesma proporção, porque eu chego aqui sem uma conquista nacional, e aí sempre vem, né? Porque é natural que isso aconteça, né? Agora vamos ver num time grande, enfim, né? E eu tive aí o desafio de movimentar essa engrenagem pesada, que é a Associação Carlos Barbosa, 44 anos de história, né? Muitos títulos, muitos atletas importantes e outros profissionais que pavimentaram esse caminho até eu poder chegar até aqui. E fiquei por 6 temporadas, me desvinculei em dezembro do ano passado, né? Porque eu entendia que o meu momento, o meu ciclo, ele havia chegado ao fim, né? E tudo isso foi uma decisão muito pensada, né? Já era para ter acontecido de 2018 para 2019. Eu já me sentia muito sobrecarregado, porque a seleção também me toma muito tempo, né? E eu estou conseguindo fazer coisas hoje na seleção que eu não estava conseguindo, né? Ter um monitoramento melhor dos atletas da seleção, fechar relatórios, que eu não conseguia mais ter tempo para isso, me dedicar mais a essa parte também do conhecimento dos nossos adversários, acompanhar outras competições. Infelizmente, tivemos que parar nos boxes aí, todo mundo, né? Em função dessa pandemia, e que impediu aí a continuidade de algumas competições importantes, mas me submeti ao risco também, né, do mestrado, né, do programa de mestrado. Eu Muito fiz legal. O processo da URGS aqui, uma universidade com conceito 6 no CAPES, bem difícil, desafio muito complicado, e eu acabei ingressando no mestrado em agosto do ano passado. Fiz o semestre, né, fiz algumas loucuras aí, fiz 4 disciplinas nesse semestre, e foi bem puxado, mas graças a Deus estou muito próximo aí da minha dissertação, né, da minha conclusão, que era para ocorrer agora em agosto, mas ficou para dezembro, estou ainda na fase de coleta, e uma coleta bem interessante. Então, isso é um pouquinho do que eu tenho feito aí ao longo dessa caminhada. Sensacional, professor. É muito legal te ouvir e ver toda essa sua trajetória, é muito bacana. Porque você é referência para grandes para nós, né, jovens treinadores aí que estamos iniciando, e tenho certeza que a galera ficou muito amarrada. Aproveitando, professor, eu quis fazer essa introdução com você justamente para a gente começar a falar sobre alguns temas. E aqui está aberto, o que o professor quiser falar, fica à vontade aí para a gente poder tá conversando. Mas que nem hoje. Hoje a gente vê pouca gente falando de uma relação primordial, né, do futsal. Vou até contar uma passagem para você, para mim fundamentar a minha pergunta. Em 2016, quando que eu fui para Dois Vizinhos, eu trabalhei com o professor Foca. Certo. E aí, a gente estava conversando lá, tudo, e de repente ele vira para mim e fala assim, professor, o que é o futsal?
Aí eu falei tudo, um monte de coisa que eu poderia estar falando e tal. Ele falou, não, professor, estou te perguntando o que é o futsal. Ele pegou e falou assim, futsal é uma relação tempo e espaço. Isso a gente nota em muitas lives, tudo, a galera está comentando várias coisas do jogo, mas eu vejo pouco debate nessa relação tempo e espaço. Como que o professor encara isso, nessa relação tempo e espaço, dentro de uma metodologia? Antigamente, quando o professor era atleta, tinha mais esses bate-papos, mais esses ensinamentos do que hoje. Hoje você vê que a galera está tão preocupada em fazer várias coisas, mostrar o de César, mostrar não sei o que, mostrar não sei o que lá, esquece do primordial, que é essa relação tempo e espaço. Como que você enxerga isso, professor? Perfeito, perfeito. Muito boa a tua pergunta. O Foca é um visionário, né? Eu fui atleta do Sim. Foca em 92, na Empacel, em Arapoti, no Paraná. Me recordo de passagens com Foca, assim, maravilhosas, que eu acho que construíram também a minha carreira, não como um atleta, mas eu acho que como treinador. O Foca sempre foi muito dedicado à parte da compreensão do jogo, do que é o jogo, né? Usava muitas terminologias, inclusive difíceis, às vezes, de você entender o sentido, né, que ele queria dar, mas foi bastante instigante, assim, sob o ponto de vista da construção mesmo, né, do jogo e de como ele pensava o jogo. Então, foi bacana. Eu te diria, assim, que espaço e tempo no futsal, eles são indissociáveis, né? Não tem como você separar as duas coisas. E eu até te diria mais, né? Isso é uma questão de sobrevivência. Quem vive do futsal sabe que nós, profissionais do futsal, nós nos tornamos especialistas no espaço e no tempo, porque para jogar o futsal você precisa dessa relação muito próxima, muito viva. Então, sem isso você não vai jogar futsal. Me desculpem, mas você pode ser um atleta nível C, nível D, dentro da modalidade, mas nunca será um atleta nível B, nível A, se você não dominar essa relação de espaço e tempo, né? Ela te mantém viva dentro do processo. E o que te faz evoluir dentro do futsal, dentro da modalidade, ainda isso vem em função do espaço do tempo, mas é uma capacidade de antecipação, né? Então você precisa, antes do que as coisas aconteçam, você precisa enxergar as coisas acontecendo, né? Então, nós treinadores, você tocou num ponto bem sensível do desenvolvimento e principalmente da formação dos atletas hoje, é que os nossos novos treinadores, que são da era digital, eu também me coloco nessa classe de novos treinadores, porque eu fiz questão de te dizer que eu tenho 15 anos de carreira como treinador, de a gente consumir muita informação e não ter a capacidade de transformar isso em aprendizado. Então, a gente é de uma era onde tudo que está fora, tudo que está circulando, né, a gente quer botar para dentro e a gente esquece das coisas mais simples. Então, os atletas hoje chegam numa idade aí de 25, 26 anos, porque a maturidade deles está vindo mais tarde do que era na nossa época de adolescente, de jovem, né? E eles não conseguem, nessa idade, dominar as coisas básicas. Então, como eu posso ensinar sistemas para os meus atletas se eu não consigo fazer com que eles compreendam a relação de aproximação, de tempo, do espaço, né? De antecipar o que pode acontecer, não que com isso vá acontecer, mas o profissional de futsal ele se especializa nessa arte a ponto de ele fazer o que é mais difícil ainda, né? De após ele ter tomado uma decisão antecipada, ele poder interromper esse processo de decisão antecipada e tomar uma nova decisão. Isso é o jogador de futsal. Eu vi algo acontecendo, recebo a posse da bola e eu daria um desfecho para aquela ação, mas eu consigo ainda interromper aquela ação previamente estabelecida e criar uma nova relação. Isso é um atleta de futsal. Então, se nós não atacarmos, né, na aprendizagem essas questões, como nós vamos ensinar sistemas? Como é que a gente pode ter uma relação em cima da tática, né, que é a resolução do problema, né, que é algo que está ali muito nutrido pela capacidade técnica também, porque a técnica vai operacionalizar isso, mas como é que eu posso ensinar isso sem dominar os princípios básicos, os conceitos básicos da modalidade? Então, o Foca foi muito feliz nessa colocação. Veja que tão feliz foi que te fez refletir sobre isso, né? Sim. E a gente está trazendo à tona, porque é basicamente isso.
E as pessoas dizem assim, pô, mas não é tudo isso que eu falei até agora? Porque às vezes a gente quer dar uma aula magnífica e a gente quer viajar Sim, sobre várias coisas e a gente diz assim, calma, é simples. E o jogo deve ser simples, né? Mas a gente não ensina aquilo que é simples. Normalmente a gente coloca num ambiente que é muito complexo, porque o jogo é muito complexo, né? O jogo é maior que tudo, tudo é o jogo, sim. né? O jogo ele se sobrepõe sobre qualquer coisa. E a gente quer colocar isso sem e esquecemos do que, né, fundamenta toda a formação de um atleta. Então, é muito bacana a tua pergunta e eu espero ter ajudado nessa construção da resposta que está sempre em Legal. caminho, né? Sempre em andamento. Sim. E até aproveitando essa sua fala, professor, eu vejo que com uma dificuldade maior, muitas vezes também dando sequência, é o tempo do feeling, né? A gente ter o feeling correto. Como que você desenvolveu o seu feeling correto de saber a hora de intervir e a hora de não intervir? Porque o professor, nas suas aulas, que eu tenho acompanhado bastante, e o professor fala que tem alguns momentos que você utiliza algumas atividades e você cruza os braços porque você precisa dar resposta do atleta. Só que ao mesmo tempo, a gente fica em dúvida assim, por exemplo, se qual que é o tempo certo da gente intervir, para a gente poder dar uma orientação correta e no tempo adequado para aquele atleta, para que a gente não fique nem muito tempo ser treinador de joguinhos e dar uma coisa lá, e nem aquele cara também de pegar e ficar toda hora parando. Como que você conseguiu desenvolver, professor, esse feeling? Errando, Errando. corrigindo na hora errada, corrigindo excessivamente, não corrigindo. Então, eu vejo, assim, nessa oportunidade que eu tenho, né, de estar com vocês nas aulas ali, enfim, eu vejo a ansiedade também de muitos treinadores de querer saber esse time correto, de saber esse momento correto, de saber de que forma vai fazer, né? E a gente sempre tem por obrigação dizer que não existe um tempo, não existe uma forma, não existe um segredo para tudo isso, né? O feeling, ele vem da sensibilidade que você tem frente aos acontecimentos, né? E você vai vivenciando esses acontecimentos e vai desenvolvendo a tua capacidade de fazer correções, né? Eu, particularmente, já errei bastante nessa questão do momento da correção. O momento da correção, ele também é um processo inibitório, né? Ele também é um processo que coíbe, né, o desenvolvimento do atleta. E eu acho que uma coisa mais importante, Luiz, antes de dizer qual é o tempo, é a gente ter na cabeça da gente a seguinte informação, de que muitas vezes, quando nós somos jovens treinadores, a gente idealiza o ato correto, o desfecho correto, mas isso é sob o nosso ponto de vista. Nós acreditamos que é assim. E quando nós vamos corrigir o nosso atleta, a gente quer que ele justamente enxergue aquilo que nós estamos enxergando. E aí vem essa relação complicada de correção, porque talvez ele tenha uma solução muito melhor do que aquela que nós encontramos para ele, e nós passamos a inibi-lo em responder da maneira que ele acha melhor, né? Então, uma coisa muito importante para mim sempre foi como é que as coisas acontecem, né? Tudo tem uma origem e um destino, né? Inclusive para as respostas que a gente dá. Existe uma origem e um destino. Se o meu atleta ele cumpre esse processo de dar no momento da origem o destino e a bola chega e a ação dele ela chega no seu destino final e ele entrega da forma que ele conseguiu fazer naquele momento, ele está resolvendo o problema. Então, automaticamente, não tem que ser da minha forma, tem que ser da forma com que ele resolveu o problema. Ele encontrou a solução para aquilo. Isso é tática. Isso é tática. E o que às vezes me assusta um pouco é que a gente vê muita, e eu acompanho muitos profissionais, e eu não quero ser antiético também para dizer que aquilo que eu penso está certo e que as pessoas estão falando está errado, mas eu acho assim, a gente precisa ter domínio sobre algumas coisas. Por isso, eu sempre falo que a formação do treinador ela é fundamental. Porque vejam só, que se você fizer uma pergunta para os teus
pares, né? E dizer para ele assim, ó, me estabeleça uma definição, uma relação do que é tática, do que é estratégia e do que é técnica. Muitos não saberão te responder uma situação simples como essa. Então, se a gente não tem domínio, como é que a gente pode falar sobre, por exemplo, inteligência emocional ou então desenvolvimento cognitivo, se a gente não tiver uma formação nesse sentido? Por empirismo, né? E acho que muitas pessoas respondem de forma empírica, não que a ciência ela está certa de tudo, não, mas pelo menos a ciência ela busca responder a alguma coisa que te deixe quieto, né? Então, como é que a gente pode falar se a gente não tiver propriedade sobre o que a gente está falando? Então, é muito complicado, o treinamento ele é muito complicado. E voltando para a tua pergunta, que eu não quero também ficar saindo do tema, né? Mas eu também quis fazer uma volta. A questão da correção é muito da sensibilidade do profissional. Eu sempre falo, fiquem tranquilos, que no momento oportuno vocês irão descobrir se é melhor fazer nesse momento ou naquele momento, porque isso vem com o tempo. Eu, no início da minha carreira como treinador, também queria controlar muitas coisas, né? Inclusive a ação do meu atleta, mas com o tempo eu percebi que não, que às vezes essa bagunça, né, essa bagunça que acontece, ela é importante para o atleta. Então, tentar dar ao jogo uma organização para que de forma organizada eles possam ter liberdade para agir dentro daquilo que cada um consegue enxergar. Não é fácil o processo, porque às vezes é igual, por exemplo, você pegar 12 crianças, né? Colocar a bola lá no meio da quadra, deixar as 12 crianças fazer o que elas quiserem, mas você tem que responder para quem está na arquibancada assim, pô, Luiz, que bagunça que é isso, né? E é onde que a gente, às vezes, organiza isso, né? No caos, né? Na bagunça, que às vezes as coisas vão se ajustando, né? Então, a gente tem que permitir que isso aconteça um pouco, né? A sistematização, ela é fundamental, mas ela é muito mais fundamental a nível de especialização, alto rendimento, né? Não misturar, né? Aquilo que, às vezes, os treinadores da ponta falam, e eles são muito chancelados pelas vitórias também, cuidem com isso, porque... tem muita gente que ganha e às vezes não sabe nem por que ganhou e como ganhou e acaba trazendo uma gama de seguidores porque ele venceu. A gente tem que ter essa tranquilidade também, porque a chancela do vitorioso às vezes acaba prejudicando o trabalho de um formador. Tem diferença, né? Então, alto rendimento é uma situação, você precisa ter um trabalho mais sistematizado, você precisa ter um método, um caminho, e a formação ela tem que provocar mais a saída da informação do atleta do que a entrada. Então, um pouquinho mais de liberdade e o momento certo para cada um vai chegar, com toda certeza, né? Perfeito. Professor, eu até vou fazer umas perguntas aqui que o pessoal está mandando para a gente fazer esse bate-bola. Fica legal. O professor H. Salles, ele pergunta para você, professor, como que você utiliza análise de desempenho? Então, eu trabalhei durante esse ciclo na seleção, quase 3 anos, sem um analista de desempenho. Nós conseguimos ter um analista agora, né, para eliminatório. O Rodrigo Carlet é um companheiro, inclusive, de mestrado, tem uma experiência muito grande com futebol, foi analista em clubes de futebol, né, Inter, enfim, tem uma experiência muito grande, e ele veio trabalhar com a gente, tem sido muito bacana o desenvolvimento do trabalho junto a ele, né. Eu acho que o analista, ele te dá informações, né, ele te dá informações, as informações muitas vezes são frias, né, porque são aquelas informações mais a nível quantitativo, né, do que qualitativo. Então, cabe ao treinador, mesmo tendo um bom analista, e hoje os analistas, principalmente no futebol, eles conseguem ter essa relação mais próxima, né, de que não é só quantitativa, é qualitativa também. Então, dentro da qualitativa, ele consegue observar o jogo, ele consegue ver realmente com os olhos do treinador, então está se aproximando. E isso tem ajudado, né? Tem trazido para os treinadores informações mais precisas, né? Então, eu acho importante, eu acho uma função bacana. A gente, como eu falei, por questões estruturais nós não tínhamos e nós conseguimos agregar agora, nesse ano. No clube,
nós conseguimos em 2014, quando eu cheguei, eu sempre gostei de análise, eu sempre gostei de estatística, eu não estou misturando as duas coisas aqui na fala, só estou querendo fazer um contraponto, né? Sempre gostei muito disso, e aí, em 2015, nós implantamos uma ferramenta aqui dentro do clube para tentar monitorar algumas ações. É claro que existe análise quantitativa dos números, mas existe a necessidade de um olho humano, né? Vamos dizer assim, mais humano, se debruçar sobre as intenções, né? Porque às vezes um passe errado, ele vai para a estatística negativa, fria, né? Para uma análise fria, mas a medir a intenção daquela ação te traz um conforto, às vezes, pô, mas olha a intenção. Se passa, se acontece, se isso funciona, tal, nós teríamos gerado de repente uma grande vantagem. Mas eu considero uma função muito importante. Eu acho que é uma função que pode ajudar. Pode ajudar. São mais olhos, são mais análises colaborativas, é mais pessoas colaborando no processo de enxergar mais coisas dentro do jogo, né? E isso traz ao treinador um certo, não vou dizer um conforto, né? Mas vamos dizer assim, um direcionamento, né? Isso, sem dúvida, é importante. O professor Clayton, ele pergunta assim, o jogo moderno tem uma relação extrema com o emocional. Criar atividades que possam gerar desconforto e aumentar a exigência mental é o futuro do dia a dia de treinamento? Ou sempre foi assim? Eu acho que o moderno, né? A gente tem usado bastante essa palavra, né? O futebol moderno, o jogo moderno, enfim. Às vezes a gente recorre a algumas observações que nada mais é do que resgatar aquilo que era feito com muito mais perfeição, e de que daí alguém quis inventar o moderno, né? E daí acabou prejudicando. As relações emocionais, as relações motivacionais, a parte mental, ela é fundamental, né? A gente nunca pode esquecer que a gente está trabalhando com seres humanos, né? E que em trabalhando com seres humanos, a gente precisa ter uma ideia de que nós não desenvolvemos um robô para jogar, né? O desenvolvimento é integral e sistêmico, né? São pessoas que precisam ouvir sobre outras coisas, sobre outros assuntos, e com isso a gente construir um ser humano mais forte, não só sob o ponto de vista técnico, mas sob o ponto de vista mental, né? Lidar melhor com as frustrações, lidar melhor com a decepção, lidar melhor com a derrota, administrar melhor a derrota. Infelizmente, né, nós estamos dentro de uma cultura que é difícil, não é uma cultura fácil. A gente deveria privilegiar bons trabalhos, bons desenvolvimentos, mas a gente acaba, de alguma forma, sendo pressionado por essa massa que nos obriga a só ter resultado, e aí as coisas às vezes não acontecem, porque não é uma equação simples de fechar, né? E essa equação às vezes leva tempo. Em alguns clubes dura 2 meses, daqui a pouco no outro é 3, daqui a pouco é 6, e aí o resultado não está acontecendo ainda, mas ele vai acontecer. E eu até uso uma frase assim há muitos anos, né? E eu acho que na prática ela se revelou verdadeira. Eu sempre falo assim, Luiz, se eu passar de 3 meses no clube, eu dure 3 anos. Porque os primeiros 3 meses é o caos, porque é uma reconstrução, é um realinhamento do que o cara pensa, é tentar fazer algumas coisas diferentes ali, é tentar zerar, né, tirar da pendrive do atleta ali algumas coisas que não prestam para nada, limpa isso, vamos botar outras coisas legais. Então bagunça um pouco. Quando eu passo os 3 meses é porque eu sobrevivi àquele processo e os meus atletas estão começando a entender, aí eu duro 3 anos. Então, eu posso dizer que nesses anos de carreira, são mais de, vamos dizer, 12 anos em 2 clubes apenas, então eu tenho conseguido, não é? Estou completando 3 anos com a seleção, então acho que é por aí. Até aproveitando essa sua fala, professor, antes de fazer outra pergunta, 2015, né? Final de 2014 que você foi para Barbosa, né? Sim, maio de 2014. Isso. Eu queria até aproveitar essa sua fala para
para você poder abordar isso, porque 2014 foi um ano bem complicado para você. E depois, 2015, as coisas começaram a acontecer, e tem uma fala sua que você fala depois que você foi campeão, é que você fala assim, pô, independente do resultado, eu já me senti o campeão, porque minha equipe estava jogando como campeão. Como é que foi esse processo? Que, pô, não é fácil jogar com. Tá numa equipe que nem Barbosa, Carlos Barbosa, e no começo as coisas não encaixarem, e depois no ano seguinte a sua equipe, tipo, encantar o Brasil do jeito que encantou. Como que foi esse processo? Porque para ter esse convencimento do atleta não deve ser fácil, né? Quando que as coisas não dão certo. Como é que você trabalha essa parte emocional do atleta nesses momentos cruciais? Então, esses dias eu até participei de uma live e eu comentei sobre isso. Eu vou ser repetitivo para aqueles que vão ouvir de novo, né? Talvez tenha algumas pessoas. Tu sabe que por mais inteligente que as pessoas às vezes se denominam ser, elas caem em erros que são bem primários, né? Então, existem alguns paradigmas na vida da gente, né? E um paradigma enraizadíssimo no futsal, no esporte de forma geral, no futsal, né? Nós estamos falando de futsal, mas está no futebol, e inclusive o futebol influencia muito alguns paradigmas que estão presentes no futsal, porque eles acham que tudo é igual e não é igual, de que quem não montou não pode se responsabilizar. Então, quando eu cheguei em 2014 aqui em Barbosa, eu tinha um plano de futuro aqui em Carlos Barbosa, não tinha um plano para vir me aventurar em Carlos Barbosa. Então, quando eu cheguei aqui, uma das frases que eu sempre dizia, eu falava, cara, se durar um mês, se durar 2 meses, ou durar 3, não tem problema, eu vou desfrutar do tempo que eu tiver aqui. Eu vou fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito. Sabe por quê? Porque vai chegar final do ano, sabe, nós podemos perder tudo, como de fato aconteceu. Eu cheguei em maio, a equipe estava mal e a troca, ela aconteceu porque emocionalmente a equipe não conseguia reagir. E por que isso acontece no futebol? É a tentativa de alguém que chega resgatar alguma coisa, entendeu? Como às vezes o cara chega e ganha o próximo jogo, o pessoal acha que isso é suficiente. Mas às vezes lá na frente vem os traumas, né, que ficaram daquela relação e que depois tu vê de novo um pedaço de linguiça, você acha que é uma cobra que você já foi picado uma vez, você já se assusta de novo. Então tem uma relação assim. E aí quando eu chego em 2014 aqui, eu falei, cara, eu vou por esse caminho. Sabe por quê? Porque esse caminho aqui vai construir um trabalho para 2015. Pá, mas eu posso não estar em 2015. Eu falei assim, eu tenho absoluta certeza que eu vou estar em 2015. Sabe por quê? Porque vai chegar final do ano e os dirigentes vão falar uma coisa que a gente está cansado de ouvir e que é balela e é conversa furada. Eles vão dizer assim, não, também não podemos mandar o treinador, não foi ele que montou o time. Então eu sabia que eles não iam me responsabilizar por aquilo. Porque eu realmente não tinha montado a equipe. Mas a partir do momento que eu assumi a equipe, eu também assumi a responsabilidade de fazer alguma coisa diferente. Só que ao invés de eu trabalhar pelo resultado naquele momento, eu falei, porque até dá para nós trabalhar pelo resultado aqui, nós ganhar aqui. Mas aí em 2015, lá na frente, eu vou esbarrar de novo com alguns problemas. Então, eu não vou pelo resultado, eu vou pelo desenvolvimento do trabalho. E foi o que a gente fez. Nós fomos desenvolvendo. No final do ano, a gente teve a oportunidade de fazer assim, de fazer alguns encaixes. E em 2015 nós ganhamos tudo. Nós tínhamos um timaço montado. Não foi um time de craques, não era um time de craques. Mas foi um time que tinha 6, 7 jogadores já com a ideia do processo montado. Eu agreguei, né, juntamente com meus amigos, meus companheiros de comissão técnica, nós agregamos ali alguns atletas que tinham perfil, né, que a gente percebia que tinha predisposição para jogar da forma que nós estávamos jogando. Os encaixes aconteceram, isso também é uma questão que às vezes ajuda, né, porque poderíamos ter sofrido um pouco mais. E quando eles chegam, eles já encontram um universo de coisas que já estavam sendo feitas. Então, eu sabia que eles não iam me mandar embora, porque eles iam recorrer à frase do futebol. Não foi ele que montou o time. E eu me debrucei nisso. Falei, bom, então é por aqui que eu vou. Porque eu sempre aposto no desenvolvimento. Legal. Eu acho que você tem que trabalhar por o desenvolvimento. Foi o que eu acabei de falar. Sabe qual é o meu grande prazer como treinador? É pegar meu time em janeiro e chegar em dezembro, meu time jogando bem pra caramba. Mas não ganhou nada. Não interessa. É meu prazer como treinador. Eu tenho prazer por isso. Naturalmente, em algum momento ela vai ganhar. Se a pessoa tiver um pouquinho de paciência, ela vai ganhar. Como aconteceu em 2014. Nós terminamos o ano jogando muito bem, cara. Nós jogamos bem. Nós ganhamos aqui, eu me lembro de 2-0 do Corinthians, era quartas de final, era vaga para semifinal da Liga Nacional em 2014.
Um time que estava desmontado. E nós perdemos no Parque São Jorge no tempo normal e depois perdemos na prorrogação. Nós não tínhamos condição física para aguentar mais uma prorrogação. Nós apostamos, eu sabia que nós não tínhamos combustível, então eu apostei num voo que fizesse o tempo normal. Depois foi muito complicado a prorrogação. Mas a gente diz assim, pô, por isso aqui nós não fomos a uma semifinal. Mas o meu time estava jogando com muita confiança. Tanto que essa confiança foi arrastada para 2015 e nós vencemos em 2015 todas as competições que nós jogamos, né? E venceu e mereceu, né, professor? Que às vezes, que a gente já falou, né? Às vezes vence e não sabe por que venceu, mas a sua equipe foi muito constante. E isso, até certo ponto, que fez com que encantasse, porque sua equipe era muito regular. Era daquilo para cima, não daquilo para baixo. Então você viu uma entrega muito grande dos atletas. E isso era muito legal. E até aproveitando falar dessa entrega, como que você percebe o jogo, professor? Porque muitas vezes o pessoal fala, a equipe do Marquinhos é uma equipe de marcação alta, de pé na bola, isso e aquilo. Só que muitas vezes as pessoas não entendem o contexto, né? Como é que você enxerga essa marcação de individual de modo em detalhes? Porque não é só você subir e meter o pé na bola. Tem alguns comportamentos que geram alguns gatilhos para você poder meter o pé na bola. Como é que você trabalha essas questões na sua equipe, professor? Você trabalha de modo de processo? Individual, grupal e coletivo? Ou você procura estar deixando o atleta perceber isso e vai ajustando? Como que você trabalha? Então, sempre pelo desenvolvimento dos princípios da defesa, não é pela parte do sistema, né? Porque o sistema ele tem uma complexidade. Você precisa Sim. fazer as coisas muito no tempo, né? E como é um sistema de pressão, que aposta numa defesa de primeira linha, que é muito individual, enfim, que de certa forma tensiona um pouco quem está na linha de frente, né? Ela ao mesmo tempo ela precisa ter uma sincronia coletiva, ela precisa ter um ajuste para tudo isso. Então, quando você oferece o sistema no primeiro momento, automaticamente você também inibe o teu atleta de entender aquilo. Ele, pô, isso é muito difícil, e aí cria uma rejeição. Então, eu nunca começo pelo sistema, eu sempre começo desenvolvendo alguns princípios, como por exemplo, para marcar bem na primeira linha, o cara tem que ter uma boa leitura, ele tem que ler a predominância, perna direita, perna esquerda, ele tem que saber, né? Ele tem que determinar o ponto de indução, para onde que eu vou jogar esse cara. Isso é um outro princípio. Ele precisa se aproximar da bola, daí depois ele precisa que as linhas de defesa subam também nos atletas, nos atacantes indiretos, que estão sem a posse. Quando isso acontece, ele te dá a tranquilidade de dizer, bom, agora é eu e você só, não tem mais ninguém, porque os outros estão, a gente chama de dissuasão da defesa, né? Quando a defesa sobe as linhas. Então agora é eu e você, então gera uma confiança maior, e aí ele vai tomar uma decisão, que é buscar o desarme, entendeu? E aí o sistema coletivo ele vai ficar muito atento ao que está acontecendo, se o companheiro vai ser driblado, ou se esse cara que tem a posse da bola é um cara que arrasta bem a bola, que vai conseguir achar um passe para frente, vai quebrar a defesa. Todas essas questões, elas fazem parte de uma boa defesa. Então, eu vou desenvolvendo, porque eu tenho, ao longo do tempo, né? Por isso que eu falo que não são muitos, né? Eu tenho um bloco de atividades, né? Um catálogo de atividades que vai desenvolvendo o que eu quero para minha defesa. E ao desenvolver o que eu quero, quando chega lá na frente que eu vou entrar na parte do sistema mesmo, que eu vou operacionalizar o sistema de forma mais coletiva, o cara diz assim, não, já entendi o que tu quer. Então, foi uma forma que eu encontrei. É um método de trabalho, né, que suaviza um pouco mais a compreensão. E uma coisa que é legal é porque nós fazíamos isso em Marechal muito bem, né? A nossa equipe marcava muito bem, muito forte. E até naquele momento, assim, as pessoas... o ser humano adora rotular o outro e dizer assim, pô, o Marquinhos é o cara da defesa-pressão, né? E aí eu tive que arrumar alguma coisa para me defender. Eu sempre dizia, né? Eu gosto tanto de atacar que eu vou lá em cima buscar a bola. Eu não gosto de ver minha equipe tomando bolada nas pernas, não gosto de ver minha equipe, sabe, ali atrás, correndo atrás da bola e o ataque manipulando a minha defesa, gerando conflito na minha defesa. Eu não gosto disso. Eu gosto de que a bola esteja no meu pé. E por eu gostar tanto, eu vou lá buscar lá em cima já. Não quero confusão. Vou lá e tomo a bola do cara, entendeu? E aí nós apostávamos nisso.
E a equipe de 2015, em Barbosa, pô, ela era, ofensivamente, era brutal. Fazia tudo muito bem feito. Tudo muito bem feito, com muita liberdade. Nós fazíamos muito bem o primeiro momento, depois tinha autonomia para tomar decisão em alguns pontos da quadra, eles sabiam onde era, então eles tomavam decisões, eles tinham confiança. E aí vem a questão da confiança também, né? Sim. E a defesa sempre funcionando bem também. Então foi um conjunto, né? E eu fiz essa pergunta, professor, para poder chegar numa outra. Nessa última aula que o professor deu para nós, o professor falou, né, de sistema defensivo ali, falou um pouquinho de defesa, e um dos princípios que o professor aborda, que é o que eu vejo como um dos fundamentais, só que muitas vezes a gente deixa passar pelaquela ânsia de fomentar algumas situações, que é a auto-organização, que é a organização dos atletas dentro de quadro. O professor aborda muito isso, e muitas vezes a defesa, você precisa gerar um caos para que a defesa ela dê uma resposta para você. Isso daí o professor começou, já tinha essa convicção desde o início, ou com o decorrer do processo você começou a perceber isso? Que você precisava, muitas vezes, ter uma defesa equilibrada. E defesa equilibrada não é uma defesa, muitas vezes, bonita de se ver, mas uma equipe que reconheça os princípios e saiba o que fazer. Como é que foi essa sua construção, professor? Pô, cara, sabe que depois dessa aula aí, eu até indiquei para o pessoal olhar lá uns vídeos no YouTube, lá no meu canal, né? E aí eu também fui lá vasculhar e eu tinha lá algumas atividades que nós fazíamos em Marechal Rondon, isso em 2009, 2010 ali. Então nós estamos falando de 9, 10 anos atrás. Né? Então isso não é uma coisa nova. Essas atividades, elas provocavam, algumas atividades, como as que eu indiquei lá, elas provocavam uma desorganização na defesa. E aí, assim, eu vejo muita gente falar de defesa e também de ataque funcionando quando está tudo dentro do protocolo de segurança, né? Está tudo funcionando bem. Um piloto, um comissário, né? Eles trabalham bem porque o voo sai da origem para o destino sem nenhuma turbulência, né? E se der uma turbulência, né? Como é que vai acontecer, né? E é isso que eu me inquietava um pouco, né? Disse, pô, mas peraí, eu tenho que preparar para a bagunça, né? Porque inevitavelmente no futsal, pela proximidade, é difícil que o adversário não gere um conflito na minha defesa por competência dele ou até por incompetência talvez da minha defesa. Então ele vai... E a partir daí, como é que nós vamos fazer para nos organizar, né? E aí eu uso uma frase que eu digo, né? A maturidade tática é quando o atleta se movimenta a partir do movimento do seu companheiro. Porque eu entendo muito que o jogo ele está centrado na bola. Mas quem está sem a bola também é atacante, quem está sem a bola também é defensor do jogo. Não é só quem é defensor direto que tem, né, a obrigação. Quem for defensor indireto também tem obrigações. Então, tudo passa a se conectar um ao outro, né? Então, eu uso uma metodologia que eu chamo de conexões individuais, né? Que é para que, a partir do teu movimento, eu faço o meu movimento e eu fazendo o meu, o outro faz o dele, de maneira que a sincronia vai acontecendo. Então, é uma escola de dança, né? É uma escola de dança. Eu não posso estar desajustado com o tempo errado. E aí vem, né, a grande chave, né? Voltando lá à pergunta do foco, a grande chave. Como é que eu posso jogar futsal se eu não desenvolvo essas capacidades de percepção? Então, tem atividades que estão desenvolvendo tudo, menos a percepção do atleta. Quer dizer, a tua defesa ela vai estar muito bem estruturada quando ela for a tua defesa. Quando ela estiver no modelo da tua defesa. Ou seja, todo mundo em pezinho, equilibrado, beleza, tranquilo. Tá, mas isso é a realidade do jogo? Não é a realidade do jogo. A realidade do jogo é que em algum momento alguém bagunça essa tua organização. E aí? E aí vai bater o desespero? Não. Aí nós precisamos nos reorganizar dentro do sistema. E aí o que a gente vai fazer? É buscar a reorganização. Então, o método sempre foi em função da desorganização da defesa. Tu sabe que em Marechal nós fizemos uma estatística porque nós fomos 4 anos consecutivos a melhor defesa da Liga Nacional. E o nosso time era muito agressivo ofensivamente. A nossa média chegou a bater 1,37 no ano. Ela nunca passou de 2. O máximo foi 1,84. Nesses 4 anos, a nossa equipe foi a melhor defesa da Liga Nacional. 4 anos consecutivos. Então tinha esses princípios. E as pessoas falavam, é que é muito difícil jogar com a tua equipe, porque a tua equipe marca a pressão lá em cima. Eu falei, engano seu.
Nós, às vezes, ia lá em cima e não conseguia achar o tempo, a bola entrava no pivô, como foi os jogos com a Malve, que era sempre um xadrez. Depois, em 2011, com o Santos, né, que era um jogo difícil de jogar. E a competência, a qualidade técnica dessas duas equipes era brutal, né? Era uma seleção brasileira. Eles desorganizavam a nossa equipe e nós rapidamente se organizava de novo. Então, nós tomávamos muito poucos gols em transição, quase nada. Por quê? Porque normalmente a nossa defesa ela se posicionava mais rápido do que o ataque deles. Então, o que acontece? As equipes elas tinham que nos atacar mais posicional do que em vantagem numérica. E aí, meu amigo, para você atacar um adversário posicional, você tem que ser bom no ataque, porque senão você não consegue gerar tantas oportunidades. Então, aquela fase da desorganização até a reorganização que tem ali, eu não tomava gol nessa fase. Tomávamos muito poucos gols. Quase nunca. Então, sobrava o quê? Para o adversário ser muito bom e me atacar posicionalmente. E aí, no 4x4, defesa mais próxima, e aí a coisa ficava mais difícil. Perfeito. Mandar um abraço aqui pro professor Malafaia, que entrou aí, professor Rolim Júnior, vários profissionais aqui tá acompanhando a gente, professor. O professor Zico, ele pergunta para você o seguinte: sabemos que você foi jogador. Tem algum comportamento ou atitude que algum treinador tinha e que te marcou negativamente e você não faz de jeito nenhum como treinador? Se sim, qual? Não, cara, negativamente não. Eu não tive tantos treinadores assim, né? Nós estamos falando ali de uma carreira como atleta na base, na formação, onde eu tive a sorte de ter professores né, que sempre foram assim bem tranquilos na questão de me passar alguma informação. Depois eu tive na fase ali juvenil, fase adulto ali também treinadores. Eu não tive, não posso dizer porque eu não tive realmente esse problema de algum bloqueio assim, ou da forma com que alguns treinadores se comportavam. Foi muito tranquilo. Pelo contrário, eles me inspiraram bastante. Assim. Eu tive algumas pessoas que me inspiraram. Falei, se tem um exemplo como Foca, né? Que foi um cara assim que muito apaixonado pelo treino, gostava de treinar pra caramba. Então eu treinei 5 da manhã com Foca. 5 da manhã. Ele voltava às 10, daí ele voltava às 5 da tarde. Ele, se pudesse deixar, se ele voltava às 11 da noite. Eu treinei muito na minha fase de juvenil com Foca, treinei muito. Tem algumas horas de voo aí. Bacana. Fazer mais uma pergunta aqui, o professor André, que trabalhou em Garça, já trabalhou no São Paulo também, o professor André, ele pergunta para você, Marquinhos, por que a ideia dos cursos gratuitos? O que você acha sobre isso? Eu acho que, assim, tu me conhece um pouquinho, né? O André também. Eu costumo falar aquilo que eu penso, eu tento ser o mais sincero possível. Eu estou vendo com bastante tristeza, né? A gente está passando por esse momento de pandemia aqui e tem pouca gente oferecendo isso para os outros, né? Eu não quero servir de exemplo, mas eu acho assim que a gente pode muitas vezes criticar o sistema quando a gente oferece oportunidades dentro do sistema, né? Quando a gente oferece oportunidades para as pessoas. E a ideia dos cursos gratuitos, eu sempre fiz isso. Eu dou um monte de coisa, eu dou informação. Eu já fui dar curso pela amizade, porque eu acho importante dar curso. Eu nunca fiz pelo dinheiro. É óbvio que eu sou um profissional do esporte, como todo profissional, eu tenho um tempo, eu preciso dedicar meu tempo, eu preciso montar, enfim. Então, quem pode, quem quer, tem para vender, também pode pagar, mas e as pessoas que não podem, né? Então, eu sempre gostei disso, eu sempre tive uma interação muito grande através da rede social com muitos alunos, de oferecer lá vídeos, uma informação. Eu mantenho lá um canal no meu YouTube, eu mantenho minhas redes sociais sempre abastecidas com isso. Então, nem foi uma novidade para mim, foi um ato espontâneo. Eu falei, pô, eu vou estar aí, sei lá, 1 mês, 2 meses aí, as pessoas também vão estar. Tem aí as lives que está todo mundo acompanhando, mas espera aí, por que não aulas? Então, a gente tem aí, vai ser esse final de semana a última dessa série, né? São 6 aulas. E hoje eu estava fechando os números ali, é legal quando você vê, são 12 horas aula de curso gratuito.
12 horas aulas, nós tivemos 3.600 pessoas online, ao vivo, nessas 6 aulas, e nós já temos mais de 15 mil visualizações das aulas de pessoas que viram depois. Então, tu imagina quantas pessoas estão tendo a oportunidade lá. Eu nunca esqueço um dia que eu fui no Pará, dar um curso, e o cara falou para mim assim, Marquinhos, tu sabe de onde eu sou? Ele até me falou o nome da cidade, eu peço desculpa porque eu não lembro. Ele falou, dá 12 horas de barco até aqui. 12 horas de barco. Eu vim para assistir o teu curso. Tu sabe o que é isso? Essa pessoa está lá, 12 horas de barco, numa cidade. Quer dizer, quando que ela vai ter a possibilidade, de repente, de vir para um curso presencial? Quando é que ela vai ter a oportunidade, às vezes, de pagar pelo curso? E por que mais profissionais não aproveitaram esse momento também, não estão aproveitando esse momento para dedicar parte do seu tempo para falar para as pessoas de forma gratuita? Por que não estão fazendo? Por que não estão fazendo? Então, assim, eu acho que a gente vê muitas pessoas reclamar, mas na hora que elas têm a oportunidade de oferecer isso, elas não oferecem. Então, paciência. Para mim é uma questão... Eu gosto de dar aula, eu gosto de falar com as pessoas. Perfeito. O professor Eduardo Amaral, ele pergunta para você, professor, como que você analisa a intervenção das federações e confederação no desenvolvimento do nosso futsal? Negativo ou positivo, e por quê? Eu já me manifestei várias vezes, às vezes eu só até pago o preço por, às vezes, falar algumas coisas, mas eu vou continuar falando. Eu acho que a gente podia estar muito melhor, cara. Muito melhor, muito melhor. O futsal não era para estar onde está, e o futsal só está onde está ainda, sabe por quem? Pelo futsal, porque a modalidade é magnífica, cara. Senão nós já tinha acabado. Se fosse talvez um outro esporte, podia fechar, acabou, não vai ter mais. Então, o futsal, o esporte, a modalidade, ela ainda faz uma barreira de contenção para não deixar os incompetentes caírem de vez. Então, segura os incompetentes. Tem muita gente incompetente. Eu acho que a gente não presta um serviço como nós deveríamos prestar. Mas é uma questão, vamos dizer assim, organizacional. É uma coisa instalada de muitos anos. Preciso haver uma busca, uma luta muito grande para que isso seja com o tempo disseminado, né? Trocado, cambiado, enfim, como queiro chamar. E até aproveitando essa sua fala, professor, tem uma na sua live que você teve com a cabeça, você falou assim, pô, tô esperando eles me chamarem para mim poder dar o meu posicionamento, mas até agora ninguém me chamou. E quando me chamarem, se eu não souber, eu vou perguntar para quem domina aquele setor e vou dar um parecer. Claro. Como que você vê para a gente poder valorizar ainda mais o nosso esporte? Seja ele como produto e seja ele como nós treinadores da nova geração. Como a gente potencializar esse desenvolvimento? Na verdade, assim, é um modelo, uma mudança de hábito, né? Uma mudança de comportamento dos dirigentes da modalidade. O futsal é um serviço e a gente tem que ver como um serviço. E a gente tem que saber cobrar por esse serviço, a gente tem que saber vender esse serviço, a gente tem que saber oferecer esse serviço. Então, a cada reunião que acontece entre gestores, depois eu fico sabendo de algumas coisas, porque tem gente que gosta de me contar, porque sabe que eu me envolvo um pouco nessas causas assim, e das coisas absurdas que acontecem dentro de uma reunião de pessoas que estão gerindo a nossa modalidade. Aí as pessoas, quando me contam, eu falo, bom, meu Deus do céu, não há o que fazer, não há o que fazer. Porque, pelo amor de Deus, as pessoas continuam pensando dessa forma, pensando pequeno, pô, o futsal é um baita no esporte, cara, baita no esporte. O futsal na mão certa de pessoas com gestão, com visão, pô, isso aqui, cara, nós já fazemos um barulho, nós fazemos muito barulho, porque nós temos uma audiência imensa nos canais, nós temos uma audiência imensa, as pessoas gostam do futsal, hoje a gente fala do futsal para várias situações, inclusive para formação de atletas, para, enfim, uma série de situações, porque o serviço é bom, mas precisa alguém vender esse serviço. E não somos nós que decidimos as coisas, nós estamos dentro da quadra ali, a gente não consegue decidir, nós não temos poder para decidir, nós não temos nenhuma cadeira para decidir, então é mais difícil. Perfeito. E se tratando nisso, professor, para a gente só encerrar esse assunto, você acredita que essa aproximação da CBF agora, que ela teve que assumir, é um dos caminhos que a gente possa estar evoluindo? Porque agora vai ter o curso, né, tudo.
Se for chancelado, vai ser uma oportunidade para nós, treinadores, poderem estar prestando serviço, né, para outros países. Como que você enxerga isso? Você vê só uma questão de situação ou você vê como uma situação ou como uma questão de evolução? Como que você enxerga essa aproximação que entre aspas, foi obrigado a ter? Então, primeiro a gente tem que entender que esse processo é um processo que vem de cima para baixo, né? Já há muitos Sim. anos a FIFA exige que as federações de futebol dos países assumam o controle do futsal, certo? Na minha humilde opinião, e eu posso te falar sem ter muito embasamento, sem ter muita informação, eu estou muito distante de tudo que está acontecendo, mas eu vejo de uma forma positiva que haja esse caminho, que isso aconteça. Por quê? Porque nós estamos falando de uma instituição forte, com uma visibilidade forte, que pode chancelar muitas coisas, inclusive as nossas licenças. Eu não consigo ver futebol e futsal separados. Eu acho que eles são indissociáveis, eles precisam estar juntos, eles têm que caminhar juntos, porque um pode oferecer muito benefício ao outro, um pode emprestar tudo que se faz dentro da formação, o outro pode emprestar tudo que se faz a nível de visibilidade mundial, mídia e uma série de coisas. Então, eu só vejo o benefício de um para o outro. Então, eu quero acreditar, eu estou sendo muito otimista nesse processo, quero acreditar que tudo isso vai caminhar. Tem muitas pessoas competentes envolvidas nesse processo todo, né? E está citando, pelo que eu entendo, né? Estou vendo de fora, tem muitas pessoas se envolvendo para que as coisas aconteçam de uma forma muito legal, muito tranquila, muito natural, e de que nós não sejamos, como modalidade, como profissionais da modalidade, prejudicados. Eu entendo que a coisa está caminhando para um entendimento. Entendi. Professor, falta 3 minutos. O professor está muito atarefado hoje aí, que eu sei que você tem muitas coisas para fazer, tá? Eu tenho Então, uma entrevista, terminando aqui, eu tenho uma entrevista do mestrado marcada com meu grande amigo aí, Fernando Diniz. Então, é um compromisso legal. muito importante. Fica tranquilo. Então, eu quero te agradecer. Teve muitas perguntas aqui, tinha bastante coisa aqui também para a gente poder estar batendo esse papo, mas eu acredito que como que o meu intuito era a gente fazer uma metodologia pró-futsal, não uma metodologia só do jogo em si, mas falar de várias coisas relacionadas ao futsal. Então, eu quero te agradecer do fundo do coração por essa participação, viu? Para mim, vou ficar gravado esse momento aqui e passo a palavra para você aí, viu? Muito obrigado, viu, Marquinhos? Luiz, você é um cara. Nós temos aí no futsal uma legião, sempre falo, né? Não me interprete mais, mas nós temos uma legião de grandes soldados. São pessoas que estão fazendo um trabalho muito bacana, cada um no seu ambiente, na sua cidade, na sua região, na sua comunidade. E você, eu considero um desses soldados, né? Que além de ter a parte prática, de ser um cara que sabe do que está fazendo ali na prática, você é um cara que busca se capacitar, você é um grande exemplo nessa área, né? Então eu aceitei o convite prontamente porque eu entendia que era muito importante estar contigo aqui e eu tenho tentado fazer justamente isso, né? Dar um pouquinho de visibilidade também para aquelas pessoas que são chaves no processo. Porque daqui a pouco eu vou estar mais cansado, vou dar o bastão para você, você pega o bastão e vai levando para frente, né? Porque vocês são mais jovens, né? Não que eu seja tão mais velho que vocês, mas a gente precisa disso. E é importante que vocês façam. Então, eu te parabenizo também pela tua busca. Eu sempre estou te acompanhando, eu sei da tua busca, você está sempre buscando. Eu quis, ano passado, com esse ingresso no mestrado, mostrar isso. Não há nada fora da capacitação. E capacitação sempre. Porque muitas pessoas dizem, eu podia estar na zona de conforto. Seleção brasileira, então, não, vamos buscar entender ainda mais. Então, muito obrigado, um grande abraço a todos aí, vi muita gente boa passando por aqui, a gente não quis perder esse tempo. Beijo grande, obrigado por tudo, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, professor, muito obrigado, viu? Valeu, amigo. Até mais. Sucesso.